Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. E no programa de hoje a gente vai tratar de uma questão que tem mexido muito com os produtores rurais, não só com os produtores rurais, mas com a cadeia econômica do nosso Brasil como um todo. Mas hoje aqui no Agro na Band a gente vai focar de fato no que mexe na vida do produtor rural, que é a reforma tributária. A gente tem o prazer de receber aqui o doutor Rafael Cruz. Muito bem-vindo, doutor, ele que é advogado, exatamente para dar para a gente um apanhado, fazer um resumo de fato e trazer, te fazer entender essa reforma tributária e como ela vai mexer na sua vida, mexer nos seus negócios, na sua dinâmica. Existe aí um período de adequação, a reforma tributária acabou sendo aprovada, já foi sancionada e a gente está no período de transição. Mas sobre tudo isso, sobre muito mais coisas, sobre subtópicos, a gente vai falar nesse programa muito especial. Doutor Rafael, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ravi. Satisfação minha estar aqui e ajudar a desmistificar um pouco dessa reforma tributária para os produtores. Doutor Rafael, para a gente começar de forma macro, né? Como é que essa reforma tributária de fato, quais são as principais causas, quais são as principais problemáticas que ela atua? Ela vem para quê? Certo. Essa reforma tributária ela vem no movimento de o Brasil aproximar ou equiparar o seu regime tributário, o sistema tributário nacional, às práticas internacionais, principalmente da OCDE, né, a Organização de Comércio e Desenvolvimento, principalmente aqui vinculada à ONU e aqui ao Ocidente. O Brasil é um parceiro-chave, mas procura se tornar membro há alguns anos e um dos requisitos é ter justamente uma tributação do tipo IVA. Né? Nesse sentido, vem a Emenda Constitucional 132, substituindo 5 tributos atuais, o ISS, que é municipal, o ICMS estadual, PIS e COFINS e parcialmente o IPI, que são federais, por 2 tributos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de caráter federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de caráter estadual e municipal. A gente pode pensar esses 2 tributos, né, o IBS e a CBS, justamente nessa característica de IVA dual, como se eles sendo de fato impostos, tributos gêmeos, vamos dizer assim. Então, o que vai valer para um tem que valer para o outro. Isso em relação à hipótese de incidência. Quando um é cobrado, o outro vai poder ser cobrado. Quando a hipótese de creditamento, quando um dá direito a crédito, o outro tem que dar direito a crédito. Também há infrações, né, as penalidades. Então, vem numa tentativa, né, pelo menos esse é o grande argumento da reforma tributária, de tentar simplificar a tributação sobre o consumo, que é justamente o maior gargalo da tributação hoje. O ICMS, por exemplo, está completamente desconfigurado por parte dos estados, por parte da legislação, que é falha em muitos aspectos, da não cumulatividade, que não conseguiu ser implementada, devolução de créditos, que não se conseguiu realizar, principalmente na exportação. Então, a reforma tributária ela vem para tentar, de fato, virarmos essa página, né? Que a gente possa ter um regime tributário mais simples, lembrando que mais simples não é necessariamente mais barato, né? Em alguns casos tende sim a ter um aumento de carga e algumas situações específicas ficarem mais onerosas. Essa questão de mais simples de fato pode até ser que venha a acontecer, mas existe aí um período de transição, que tem muita gente aí que ainda está meio insegura, não deixa de ser uma adequação complexa, né? Porque a gente estava até conversando aqui fora do ar antes, que vamos supor lá um contador, o advogado tributarista, ele que passou a vida toda dele com modus operandi, agora vai ter que mudar isso, mas antes de mudar radicalmente, tem um período de transição. Como é que é esse período de transição aí? Isso. Nós vamos ter uma transição bastante longa, até a implementação efetiva da reforma tributária, 100% da reforma tributária. Esse período de transição ele já iniciou, agora em 2026. 2026 é um ano teste, né, o que significa que não teremos a cobrança dos novos tributos, o IBS e a CBS, mas nós já teremos medidas de adequação. Dentre elas, a obrigação de emissão de nota fiscal, com o destaque dos novos tributos. Vocês, telespectador, já pode ter visto a mudança na nota fiscal. A nota fiscal agora ela tem campos novos, justamente com destaque do IBS e da CBS, e esse destaque é obrigatório, né, sob pena de, aí sim, haver a obrigação de pagar esses tributos. Esse ano de 2026, o que o governo quer é, de fato, colher informações para que ele possa testar os sistemas, testar os regimes e, eventualmente, fazer as adequações. A partir de 2027, aí sim, nós já teremos a cobrança dos novos tributos, vão ser extintos o PIS e a COFINS, e já começa a valer, de fato, a CBS, que é a parte federal desse IVA dual.
ela vai ser implementada em 2027, e o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é justamente quem vem para substituir o ICMS e o ISS, ele começa a valer a partir de 2029 e ele vai ser implantado gradualmente até 2032, para que aí sim, em 2033, nós tenhamos esse corte e a reforma tributária passe a valer de fato exclusivamente. Né? Em 2032 morrem de fato os tributos atuais e a partir de 2033 serão os novos tributos. Ou seja, de fato, é uma transição muito longa, né? Período esse em que o contribuinte, seu contador, seu advogado tributarista, vão ter que lidar com dois regimes. Né? O regime tributário já não fosse complicado bastante, nós vamos passar aí 7 anos convivendo com dois regimes em paralelo. Doutor, a gente falando agora de forma macro, né? Antes da gente entrar nas pequenas questões, mas para a gente explicar assim de uma forma que o nosso público médio, por exemplo, possa entender, como é que essa reforma ela interfere diretamente no agronegócio brasileiro? Ok. O agronegócio, ele aqui no Brasil, de fato, até por previsão constitucional, né, o artigo 187 da Constituição traz isso, o agronegócio ele tem direito a um regime tributário diferenciado. Né? Isso não é um privilégio, é de fato um tratamento diferenciado porque o agronegócio ele lida principalmente com a alimentação humana. Né? Então, dentro dos objetivos da República, constituídos ali, relacionados ali no artigo 3º da Constituição, nós vamos ter a redução da desigualdade, combate à pobreza, combate à fome. Então, tudo isso é missão do agronegócio, que, portanto, é um setor vital na economia nacional e, consequentemente, bastante impactado na reforma tributária. Um dos grandes impactos que nós vamos ter, principalmente com a substituição, com a extinção de PIS/COFINS e com a extinção do ICMS, é o impacto nos benefícios fiscais. Hoje, o agronegócio ele vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva de um regime tributário diferenciado, ele conta com muitos créditos presumidos, ele conta com reduções de alíquota, redução de base de cálculo, tudo isso numa tentativa de justamente se baratear a produção dos alimentos para que esse alimento chegue de uma forma mais barata no supermercado para aquisição pelo consumidor. Então, essa sistemática ela vai ser alterada, essa questão de regimes especiais, regimes específicos que são obtidos diretamente com a Secretaria da Fazenda, isso tudo vai ser extinto e o tratamento passa a ser direto com o Comitê Gestor do IBS e as hipóteses de redução passam a ser exclusivamente aquelas que estão previstas na Emenda Constitucional 132 e na Lei Complementar 214. Então, as hipóteses de desoneração elas passam a ser apenas 4. É a criação da Cesta Básica Nacional, que os produtos que estão ali são taxativamente prescritos, ou seja, só o que tiver ali naquele rol, naquela lista, vai ter direito àquele tratamento tributário. Né? Quem tiver na cesta básica vai ter uma redução de alíquota para 0, né? Vai ter a manutenção do crédito e vai ter uma redução para a alíquota 0. Alguns outros itens que não estão na cesta básica, mas também foram contemplados com a alíquota 0, como é a questão de hortifruti e ovos, né? Não vão ter essa tributação, vão ser a alíquota 0. Alguns outros itens destinados a consumo humano ou insumos da atividade agropecuária passam a ser tributados com a alíquota reduzida em 60%, então isso é um ganho. E outros casos, aí sim, a gente deixa de ter de fato nenhuma redução. A gente deixa de ter redução e passa a ser tributado com a alíquota cheia. E aí a gente falava justamente aqui um pouquinho fora do ar, de que essa simplificação ela não necessariamente ela representa uma desoneração, uma redução de carga tributária. Não. Doutor, a gente consegue citar quais seriam as atividades que teriam essa alíquota cheia, algumas delas pelo menos? Atualmente aqui no regulamento do ICMS, o ovo fertilizado ele detém um crédito presumido. Ele passa a ser na reforma tributária um item, um insumo agropecuário, com a redução de 60%. Então a gente sai ali de 0 para uma redução mais cheia. Esse já é um primeiro impacto na cadeia da avicultura. Um segundo impacto que nós temos é o que acontece, por exemplo, com as galinhas poedeiras. O produtor rural pequeno ou até as granjas maiores, elas adquirem o ovo fertilizado, esse ovo vira ali a pintainha, como se chama, depois vai virar a galinha para a produção de ovos, para a postura de ovos. Ao final do ciclo da postura de ovos, essa galinha normalmente ela vai ser destinada ao abate. Quando ela for vendida para o abate, hoje
ela tem um tratamento diferenciado e ela vai passar a não ter mais. Ela vai para essa alíquota cheia, porque ela deixa de ser um insumo da atividade agropecuária, ela deixa de ser um item incentivado e ela passa a ser, na verdade, como se fosse uma venda de uma mercadoria qualquer. Para a gente falar aí nessa... O senhor até já falou bastante sobre isso, mas para a gente aprofundar um pouco mais, até para o nosso telespectador entender, a gente tem aqui a substituição de tributos com PIS, COFINS, ICMS e ISS. Nós vamos ter aqui agora CBS, IBS e o imposto seletivo. Na prática, o que é que essa mudança representa? Hoje, por exemplo, os estados, de um modo geral, o Ceará não é diferente, têm uma dificuldade muito grande em admitir o creditamento de certos itens. Com o IBS e CBS, isso passa a ser afastado, esse creditamento vai ser mais amplo. Uma das premissas da reforma tributária é justamente essa questão da não cumulatividade ampla. Ou seja, hoje discussões que nós temos como itens que são, por exemplo, de uso e consumo, eles deixam de ser uso e consumo e eles passam a ser, em sua maioria, itens que dão direito a crédito. Em relação ao imposto seletivo, né, ele fica muito famoso porque ele passa a ser conhecido como imposto do pecado, justamente. E esse imposto do pecado ele vai incidir exclusivamente sobre itens que sejam prejudiciais à saúde. Como, né? Bebidas Bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas ele não incide sobre itens que sejam desonerados, que tenham esses tratamentos diferenciados. Então, a grande maioria dos produtos do agro, por contarem justamente com a cesta básica, com essa redução de 60%, com a redução de 30%, como é o caso serviços que são prestados ao produtor dentro e fora da porteira, eles não podem ser objeto de tributação do imposto seletivo. Por exemplo, um item que seja produzido pelo campo, que faça parte, por exemplo, da constituição desses produtos, mas que não seja diretamente um produto com mês, que seja uma matéria-prima, ele não sofre com essa tributação. Exato. Então, por exemplo, caso de quem produz ou de quem vende para a produção, por exemplo, de etanol, né, de biocombustíveis. Quem produz cana-de-açúcar. É uma produção de cana-de-açúcar, de fato. A produção de cana-de-açúcar ela não vai ser tributada pelo imposto seletivo, nem muito menos a venda dessa cana-de-açúcar para a usina. E aí, no caso, esse modelo IVA, né? Explica pra gente o que é esse modelo IVA aí. Pronto. O IVA é o modelo mais adotado no mundo, já são mais de 150 países que adotam essa sistemática de IVA, dentre eles Europa, Estados Unidos, Canadá, então são países de fato desenvolvidos e também países emergentes, né? A Índia que é um país que tem uma dimensão territorial, também é um país emergente, assim como o Brasil. Fez uma reforma tributária há alguns anos, em 2017, para a implementação desse IVA e viu um ganho expressivo na economia, de fato, a formalização da economia. Também é uma expectativa que se tem aqui no Brasil. No efeito prático, o que é que a gente tem? A gente passa a ter a cobrança do tributo por fora. Hoje, com o ICMS principalmente, é o maior exemplo disso, o valor do tributo ele é considerado um custo de produção. Então, quando eu, produtor, vendo a minha mercadoria, eu já estou considerando no meu custo o valor do imposto. Agora, não mais. Com o valor agregado, quem vai pagar o imposto, de fato, é a próxima etapa, né? Ou seja, se eu, produtor, estou vendendo para a agroindústria, é a agroindústria que vai pagar. Eu, agroindústria, estou vendendo para o supermercado, é o supermercado que vai pagar, até que isso chegue, de fato, ao final da cadeia com o consumidor, né? A gente lembrando sempre que essas compras elas vão ser valor do produto, valor da mercadoria mais imposto. Doutor, a gente falar agora a questão do CNPJ obrigatório. Tem muita gente com dúvida disso. Eu tenho andado aí pelo campo com produtores rurais, muita gente. A obrigatoriedade do CNPJ para produtores rurais, quem vai ser obrigado a aderir e a partir de quando? Certo. Essa questão do CNPJ ela já é obrigatória desde janeiro desse ano. A partir de 2026 ela já é obrigatória. E ela vem acompanhada desse sentido da reforma tributária de formalização. Né? O governo federal ele precisa, para que a reforma funcione, ele precisa juntar dados, juntar informações. Então ele precisa saber de fato quem são os produtores, quantos produtores, qual é o volume dessas operações, porque isso vai estar vinculado, por exemplo, a quem vai ser contribuinte obrigatório ou não. Então, o CNPJ obrigatório e a nota fiscal fácil, elas vêm nesse sentido de formalização. Não necessariamente, em um primeiro momento, que o produtor rural ele vá ser cobrado por isso, ele vá ser tributado por isso. Porém, para que dentro da reforma se possa acompanhar que a cadeia econômica como um todo, o crédito que é apropriado dentro da cadeia econômica em cada fase dela, isso vai precisar ter um lastro.
né? E o produtor rural está justamente aqui no início dessa cadeia. Ele é o primeiro elo. Então, ele que vai dar o start ali para começar tudo isso. Para isso, ele precisa estar formalizado. É isso, muito bacana aqui os esclarecimentos a respeito dessa reforma tributária, como é que ela atinge o agronegócio. A gente ainda tem aqui uma série de dúvidas, na verdade, porque é um tema complexo de fato, que envolve legislação, mudança de cultura, adequação, período de transição. Então não sai daí, porque no próximo bloco a gente continua falando com o Dr. Rafael Cruz a respeito do impacto dessas mudanças da reforma tributária no agronegócio. A gente volta já já. Agro na Band especial de volta. Hoje a gente está falando a respeito de reforma tributária, como que ela afeta o agronegócio. Dr. Rafael Cruz aqui, a gente está recebendo advogado tributarista. Dr. Rafael, a gente começou a falar a respeito do CNPJ, da obrigatoriedade ou não. A gente falou, o senhor falou muito bem, deixou muito claro aí no primeiro bloco. Agora, sobre o fim da inscrição estadual. Que dificuldades isso pode trazer para o produtor e como é que vai ser essa transição até 2032? Com a substituição dos tributos, a gente deixa de ter o ICMS, a gente passa a ter o IBS. Esse controle, essa administração do tributo sobre o consumo, ela sai aqui da Cefaz e ela vai para o Comitê Gestor do IBS, né, que passa a ser o órgão administrativo responsável por administrar o novo tributo, por lançar essas obrigações acessórias e fazer justamente todo esse acompanhamento do crédito. Então, não é necessariamente que a inscrição estadual ela vai ser extinta, ela vai acabar e pronto. Na verdade, ela vai ser substituída, né, justamente pelo acompanhamento do comitê gestor. O senhor falou aí a respeito da obrigatoriedade do CNPJ, né? O produtor rural, mesmo com essa obrigatoriedade, ele vai continuar sendo tratado, em alguns casos, como pessoa física, né? Como é que isso funciona na prática? O que é que a reforma tributária diz? Se em 2024 eu tive esse faturamento igual ou superior a 3.600.000, eu já sou considerado contribuinte a partir agora de 2026. Então eu já tenho que emitir nota, eu já tenho que fazer esse acompanhamento todo, né? E por que isso é importante? Quem tiver abaixo desse faturamento de 3.600.000, ele vai poder optar por ser contribuinte. Ele não é contribuinte, mas ele pode optar. E aí o que a gente vê aqui? São dois elementos. Primeiro, hoje, né, pela sistemática dos tributos atuais, o planejamento tributário mais comum para o agronegócio, para os produtores rurais, é que o produtor rural ele explore parte da atividade dele como pessoa física, produtor rural pessoa física, e parte como pessoa jurídica. Ele tem ali a empresa dele também considerando, para atuar nesse setor. E o que a reforma tributária vai fazer? Né? Ela, para considerar esse faturamento de 3.600.000 e dizer se o produtor é contribuinte obrigatório ou não, ela vai somar a participação da produção rural pessoa física com as sociedades, né, com as empresas que o produtor tenha, seja sócio, que também explorem a atividade rural. Ou seja, aqui a gente já tem um impacto muito grande, porque aí eu volto. Avicultura, laticínios, carcinicultura. Mais comum, né, a fruticultura também, mais comum é que se tenha justamente para dividir faturamento, para dividir a arrecadação de tributo, despesas do negócio em si, se tem uma atividade explorada tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, esse planejamento tributário aqui, ele vai precisar ser revisto. E o outro ponto que também é muito importante nesse sentido é justamente a possibilidade de o produtor rural estudar para fazer a opção por ser contribuinte. Ah, como assim eu vou optar por ser contribuinte e vou passar a pagar tributos? É isso que tem que ser visto. Por quê? Né? O setor do agronegócio, de um modo geral, ele tende a acumular muitos créditos. Porque ele produz itens ali da cesta básica. Então a gente está falando de arroz, de feijão, de alho, enfim, frutas de um modo geral, ovos de um modo geral. Camarão também vai estar ali com essa alíquota reduzida. Então, ou vai estar na cesta básica, que tem uma redução para zero, ou vai estar ali com uma previsão específica de redução para zero, ou vai estar ali na regra geral, que vai ser uma redução de até 60% da alíquota. E o que é que isso significa? Que eu vou vender por um preço menor e eu vou tomar crédito de todos aqueles insumos que eu comprei para poder produzir. Então, a tendência do setor, de um modo geral, é que eu acumule créditos e o custo que eu tenha não seja suficiente para gastar todo esse crédito.
E o que a gente tem que ressaltar é que esses créditos, esse estoque, esse saldo credor de IBS, de CBS que vão ficar acumulados, vão poder ser objeto de pedido de restituição em dinheiro para o produtor. Então esse planejamento tributário, ele passa a ser muito relevante porque a partir do momento que eu produtor, posso optar por ser contribuinte, eu posso ter um ganho financeiro relevante com os créditos da reforma. Então isso quer dizer que existe o risco, por exemplo, o produtor, que ele optar de não se formalizar no novo sistema, existe um risco real de que ele tenha, por exemplo, um aumento no custo aí dos insumos, não é isso? Exato. Quem não optar por ser contribuinte, ele vai se ver impossibilitado de utilizar essa sistemática de crédito, de tomar créditos, ele pode ficar com um custo mais alto, e o próprio mercado, né, as agroindústrias de um modo geral, os frigoríficos, né, eles tendem a procurar adquirir produtos de quem possa dar mais crédito para eles. Então o mercado deve também se ajustar nesse sentido. Então uma reforma também que ela cria um movimento cíclico de fato, de que todo mundo tenha quase que a obrigatoriedade de entrar nela, né? Exato. E é nesse sentido que a gente falava essa questão de formalização e essa questão também de uma mudança de cultura. Porque a gente vê que apesar de de estarmos tratando aqui de tributos, de impostos, o que nós estamos vendo é que a gente vai ter que mudar a forma de fazer negócio. O modelo de negócio ele também vai ser afetado. A reforma tributária ela vem com a perspectiva de neutralidade, no sentido de que o tributo ele deixe de ser uma decisão muito relevante no planejamento econômico, porque o seu negócio tem que dar dinheiro apesar do custo tributário, né? E nesse sentido de formalização, de regularização dessa cadeia de créditos, eles buscam empurrar que o mercado exija essa formalização nas aquisições. A nota fiscal fácil, o que é essa nota fiscal fácil e o que é que deve mudar com ela aí no dia a dia do produtor rural? Pronto. A nota fiscal fácil, a NFF, né, como ela ficou conhecida, ela já foi regulamentada pela Receita Federal, mas nós temos justamente uma dificuldade de implementação dela por serem vários os estados que podem cobrar o ICMS. Como assim? Hoje nós temos aqui 27 entes, né, os 26 estados, mais o Distrito Federal, que podem cobrar o ICMS. Ou seja, são 27 regulamentos, são 27 estados, entes aqui dispondo sobre obrigações acessórias, o que é que isso pode ser feito, como é que... E, obviamente, há divergência entre eles. Até pela vocação de cada estado, nós sabemos que temos estados que o agronegócio é mais forte, é mais ou menos importante, tem mais exportação ou tem menos importação, enfim. E dentro disso, cada estado regulamenta isso de um jeito próprio, né, gerando essa divergência. A nota fiscal fácil ela já vem nesse sentido da reforma tributária de trazer um padrão de nota. A produção rural vai seguir esse padrão de emissão de notas, ainda que não necessariamente para fim de pagamento de tributo, de imposto, mas muitas vezes para fins de informação e acompanhamento dessa mercadoria. Para esses micros e pequenos produtores, não vai ser um gargalo essa estrutura aí para o acesso tecnológico, para se adaptar a essas novas exigências fiscais? Em parte sim, mas é até por isso também que a reforma tributária prevê essa questão da facultatividade, ou seja, é uma opção de certos contribuintes, de certos produtores optarem ou não por serem contribuintes. Para produtores que tenham de fato uma produção, essa receita bruta anual inferior a 3 milhões e 600 mil, para alguns deles não vai fazer sentido porque o custo da burocracia vai ser muito grande para a adequação. E até como forma de prevenir isso, a reforma tributária ela ela traz na sua legislação de que a aquisição do produtor rural não contribuinte ela vai dar direito a um crédito presumido para a agroindústria. Esse valor desse crédito presumido ainda vai ser estabelecido na legislação, mas já é uma realidade que esse crédito presumido vai existir. O que a gente pode sugerir nesses casos? Não necessariamente a opção por ser contribuinte, mas a presença do contador e do advogado tributarista passa a ser mais importante, principalmente como um parceiro de negócios mesmo. Inclusive eu tive na FAEC, numa reunião lá, eu vi essa preocupação lá do Amilcar Silveira, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, inclusive faz parte da CNA também hoje, né, lá com o pessoal do jurídico, o Dr. Raimundo Feitosa. Agora,
existe esse movimento das entidades de classe, das entidades representativas, dos sindicatos, das federações. Agora, é preciso também que haja boa vontade do produtor de querer se ajudar, né? Não só ajudar o setor como um todo, mas também se ajudar para não ter complicações aí que não precise passar mais do que as que já são naturais, como as intempéries aí do tempo, a chuva, a seca, a escassez, a oscilação de preço. Então, talvez ele se atentar a isso é um problema que ele não precisa ter, né? Com certeza. Né? De fato, como a gente já falou aqui dessa questão de mudança de cultura, mudança de modelo de negócio, e passa o ponto principal é justamente esse. É a conscientização do produtor, do empresário rural, de que o seu negócio vai ser afetado pela reforma e ele vai ter que se adequar de algum modo. Então ele precisa procurar, inclusive as entidades representativas, os sindicatos rurais, para orientação. O produtor rural que estava aí numa bolha, que não ouviu falar de reforma tributária, que está sabendo agora, está tomando um susto. Qual é a dica, doutor Rafael, que o senhor dá? Primeira atitude que esse produtor tem que tomar, parando de assistir agora o Agro na Band, indo aí atrás de alguma informação, qual é a primeira atitude que ele tem que tomar nesse período de transição? Primeira coisa, ligue para o seu contador, saber se ele já está atualizado sobre a reforma, como é que ele pode lhe orientar e até o que ele já pode sugerir de implementação no seu negócio. Rapaz, nesse mundo de reforma tributária aqui, eu tenho que dar prioridade ao que agora? Né? E aí, de fato, é o contador, é o advogado tributarista, é o sindicato rural que vão poder passar esse direcionamento, porque, e aí eu volto, contador e advogado existem justamente para dar suporte ao empresário. O sindicato rural existe justamente para dar suporte ao produtor rural, que é seu associado. Então, usem essas estruturas, procurem, o seu contador principalmente é quem está mais próximo aqui da sua atividade, do seu dia a dia, para poder lhe orientar em relação a como implementar e como se preparar para a reforma. Doutor Rafael Cruz aqui, que é advogado tributarista, muito obrigado pela verdadeira aula que o senhor deu pra gente. De fato, parece que o bicho não é tão feio quanto eu estava pensando. Lógico que tem muitos detalhes, né, como toda legislação e mudança de legislação. A gente sabe que é um conjunto de leis aí muito complexo, mas que talvez, vamos torcer, vamos pensar positivo, que talvez essas mudanças venham de fato para melhor. Obrigado pela aula que o senhor deu aqui pra gente e venha sempre Agro na Band, está sempre de portas abertas para recebê-lo. Eu que agradeço, Ravi, foi um prazer. Prazer todo nosso. E é isso, o Agro na Band de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Para rever o nosso programa, você pode acompanhar a reprise neste domingo às 8h30 da manhã ou assistir na íntegra no canal do YouTube da TV Band Ceará. Você também pode nos seguir nas redes sociais apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado sábado que vem para o programa inédito, porque no Agro na Band, o agro cearense é o grande protagonista. Tchau, tchau!